Olá, gente. Então, dando início aos nossos vídeos sobre a Grécia Antiga, hoje eu vou trazer algumas características para vocês do período arcaico, tá? Então, lembrando, né, que a Grécia a gente pode dividir, tá, nos seguintes períodos, né? O período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Então, depois desse vídeo a gente ainda tem mais dois da série, né? Um para discutir o período clássico e um outro para discutir o período helenístico. Então a primeira coisa que eu trago para vocês é esse mapa, né, que abrange, né, a, as posses ou as colônias da, da Grécia, das cidades, né, estados da Grécia, né, melhor dizendo, né, do quanto se deu a expansão do território grego a partir da colonização de territórios em diferentes localidades. Né? Poderia citar aqui, por exemplo, Bizâncio, Nápoles, Marsella, né? Então, como algumas dessas regiões que foram colonizadas, tá, pelos gregos em detrimento da segunda diáspora. Então, que nós vamos falar aqui. Então, quando a gente falar sobre a segunda diáspora, para entender quais foram esses outros territórios, então você lembra aí que foi todos esses territórios que estão aí pintados, né, nessa parte, nessa cor mais avermelhada, tá? A Grécia em si, né, ela compunha o que a gente pode chamar, né, a Península é, 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 grega, tá? Tá aqui nessa toda essa região aqui, tá? E esses pontos mais distantes, então são colônias gregas oriundas, como eu falei, da segunda diáspora. Pois bem, então uma das grandes características do período arcaico é a gente entender a criação ou surgimento das cidades-estados. E aí existiram dezenas, né, de cidades-estados na Grécia. Aqui eu vou mostrar a vocês características de basicamente duas, que é primeiro Esparta e depois Atenas. Esparta que vai ser conhecida por ser uma cidade-estado com característica militar. Se a gente pega uma característica central de Atenas, acho que a democracia talvez é o que normalmente é mais apresentado, né, como característica de Atenas. Tá? Mas quais eram as características comuns dessas cidades-estados? Então, essas cidades-estados elas eram politicamente autônomas, né? Quando eu digo autônomas, então elas eram independentes umas das outras, muitas vezes com moedas próprias, tinham um governo próprio, um poder central político exercido pela figura do basileu, né? Chamava-se de basileu, né? O líder político das cidades-estados, né? Tinham atividades econômicas diversificadas, né? Local e também em outras regiões distantes. Do ponto de vista social, ah, era crescente as desigualdades entre os indivíduos. A gente vai perceber isso se formando, né, quando já da distribuição de terras que vai provocar a diáspora, aquela distribuição de terras feitas feita entre as figuras que tinham a maior aproximação com paterfamílias que a gente discutiu no vídeo anterior. Né? Então eles ficaram com as terras melhores e isso vai gerando a concentração de terras que gera também a, a, o surgimento de um grupo social privilegiado que é a aristocracia. Então, nesse momento, a gente vai ver um enriquecimento cada vez maior da aristocracia. Por outro lado, o surgimento das dívidas, que vai desencadear na escravidão por dívidas. As
pessoas não tinham como pagar suas dívidas acabavam então sendo escravizadas, certo? Do ponto de vista político, então, a gente vai, como eu falava, a gente vai ver o fortalecimento da aristocracia, o enfraquecimento dos basileus, né, que era o chefe político, e a consolidação da oligarquia, ou seja, de um governo, de um poder político de poucos. Quais eram esses poucos? Os aristocratas, né? Os donos, os proprietários de terras, tá? Ou da maior parte delas, ou das melhores terras. Tá? Então, sobre Esparta, né? Esparta tinha uma estrutura social rígida, tá? E quando eu falo rígida, eu digo me referindo ao fato de que ah, praticamente não existia uma ascensão social. Dificilmente alguém, né, de um segmento social da parte ali de baixo, por exemplo, dificilmente conseguia ascender. Dificilmente, dificilmente a gente vai ver alguém, por exemplo, escravo, se tornando um membro da aristocracia. Né? Dificilmente a gente vai ver um comerciante se tornando um membro da aristocracia. Então, a sociedade espartana está dividida nesses três grupos que eu coloco aí: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas são os aristocratas, né, que tinham plenos direitos políticos, né, que ainda tinham as principais propriedades, né, e era sobre eles que recaía um poder militar, político e religioso. Os periecos eram livres, tá? Eram homens, pessoas livres, porém não detinham todos os poderes políticos. Tá? E eram figuras que se dedicavam mais ao comércio e ao artesanato. Os ilotas, como eu já falei, eram escravos. Então, muito embora era uma escravidão em que parte do que eles trabalhavam ou produziam na escravidão acabava ficando com eles, o que do ponto de vista material, né, era o suficiente para permitir, no mínimo, a sua sobrevivência. Então, assim estava dividida a sociedade espartana nesses três principais grupos: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Se eu pudesse fazer uma analogia aqui, ou não uma analogia, uma comparação com a nossa sociedade hoje, eu correria o risco de dizer que a gente pode dividir esses três grupos em classe alta, classe média, classe baixa, tá? Para que vocês possam entender o que caracteriza cada um deles. Do ponto de vista político, como estava então organizada Esparta? Tá? Então, a primeira característica que chama a atenção da política espartana era a diarquia. E que é a diarquia? É um sistema de governo sobre o qual existem dois reis. Então, em Esparta, a Esparta era governada por dois reis, certo? E esses dois reis, eles eram regidos por essa estrutura política que eu vou destacar agora para vocês: o Euforato, a Gerúsia e a Pela. O Euforato é um órgão que possuía 5 membros, né, que comandava a vida social e econômica de Esparta, tinha a função de fiscalizar os reis e de vetar leis. Então, se uma lei fosse criada, essa assembleia determinasse que por algum motivo ela deveria ser vetada, então, né, esse grupo, né, esse órgão, tinha poder para tal. A Gerúsia, então, era um outro órgão, né, que caracteriza essa estrutura política de Esparta, um órgão que servia de auxílio do governo, composto por 28 esparciatas, todos maiores de 60 anos, espécie de conselho dos anciãos, né? E eram responsáveis pela elaboração de leis
e o exercício da justiça. Então, se esse grupo aqui, se esse órgão criasse uma lei que o outro órgão, o Elforato, considerasse inapropriada essa lei, então o Elforato poderia vetar, tinha poder de veto, né, para que essa lei então não entrasse em vigor. E o terceiro órgão, né, um terceiro órgão não dizendo que um estava acima do outro, né, mas um outro desses órgãos era um órgão que inclusive muito importante, porque era a partir dele que se elegiam os outros dois. Tá? Então, nesse órgão se elegia os membros da Jerusa e do Elforato. Então, também tinham poderes de veto de leis, né, e também aprovavam leis. Eram compostos por espaciatas maiores de 30 anos. Então, vocês vejam que da participação nessas assembleias, nesses órgãos, só quem era espaciata. A gente não vê aqui um outro grupo participando, porque os outros não tinham plenos poderes políticos, né, para participar da vida política da cidade, só os espaciatas. Atenas, conhecida como a cidade da democracia, estava dividida, organizada socialmente, né, de maneira básica nesses grupos que eu apresento para vocês. Se o principal grupo em Esparta eram os esparciatas, em Atenas nós vamos ver os eupátridas, donos de grandes propriedades que formavam a aristocracia. Né? Os georgóis eram agricultores, donos de pequenas e médias propriedades. Os demiurgos, comerciantes e artesãos. E também, na base da sociedade, os prisioneiros de guerra ou os que contraíam dívidas e não podiam pagar, que eram os escravos. Então, assim, a gente tem uma organização da sociedade grega, da sociedade grega não, melhor, da sociedade ateniense. Tá? Do ponto de vista econômico, tem como característica a plantação de oliveiras, a extração de madeira de boa qualidade, sobretudo para a construção de embarcações, e a extração de minerais também, né, além da fabricação de cerâmica. Do ponto de vista político, como estava organizado Atenas? Então, Atenas, né, tinha uma estrutura política organizada a partir de pelo menos dois órgãos principais. A Eclésia, que era a assembleia formada por todos os membros da cidade, com plenos poderes políticos, tá? E o Areópago, que era o conselho de anciãos que auxiliava o governo. Eu quero que vocês, depois, estudando e observando o vídeo e esses tópicos, vocês vão fazendo a comparação, né, das características sociais, políticas, tanto de Esparta quanto de Atenas. Vão fazendo essa comparação. Né? Um fato de destaque são os legisladores atenienses. Né? Eu separo aqui pelo menos dois, Drácon e Solon. Drácon, que vai ficar conhecido como aquele que criou, elaborou leis rígidas, né, chamadas leis draconianas. Né? Mas, pois bem, eu destaco aqui que o Drácon ele vai introduzir em Atenas as leis escritas, né, o que vai, né, de alguma forma, também retirar ou diminuir o poder, né, e o controle, né, dos aristocratas sobre a justiça. E destaca a figura de Solon, né, um outro legislador ateniense, né, que adotou medidas como o fim da escravidão por dívidas, o estímulo ao comércio, ao artesanato. Né? Então, são legisladores que propõem uma série de mudanças na Grécia, e isso vai gerar reação, sobretudo a aristocracia, que vai se sentir prejudicada, né? Vai reagir com agitações, com movimentos, com levantes, né? O que vai causar uma certa instabilidade em Atenas, promovendo então a entrada em cena dos chamados tiranos, ou da criação das tiranias, né? Que são pessoas, governantes, chefes políticos, militares,
que então assume um poder nesse momento para poder estabilizar, né, para poder acalmar os ânimos, né, os conflitos, né, oriundos desses momentos de agitações, enfim, de qualquer tipo de, de distúrbio, né, causado pelo conflito social, sobretudo pelo conflito de interesse. Né? Então, é assim que surge a figura dos chamados tiranos. Né? Dentre eles, né, a gente pode destacar aqui, né, aquele criador e idealizador da democracia ateniense, que foi o Clístenes. Né? Clístenes, ao assumir o poder, né, isso a partir da ele foi uma dessas figuras, né, organizou a população das cidades em 10 tribos, cada qual subdivididas em unidades menores, né, chamadas de demos, daí vem o nome democracia. E aí cada território, né, desse tinha então um representante com o qual ele conversava, discutia e estabelecia, né, então as diretrizes políticas ali da cidade. A democracia ateniense, muito embora ela, ela fosse importante pela participação a, dos cidadãos atenienses, ela acabava sendo restrita aos cidadãos. E qual o problema disso? É que havia um grupo muito grande que não era cidadãos, então dessa forma não participava da vida democrática da cidade. Mulheres não eram consideradas cidadãs, crianças, estrangeiros, escravos. Então, muito embora seja um avanço à democracia ateniense, então ficava de fora dessa democracia esses grupos, né, que eu acabei de falar. Era uma democracia direta, diferentemente da nossa atual, que é uma democracia representativa. Na nossa democracia, nós votamos em alguém para nos representar. Em Atenas, nesse período, a democracia era direta. Era você, como cidadão, que participava diretamente da vida política da cidade. Tá? Então, para concluir, o Clístenes também criou, né, a pena denominada de ostracismo, que era a expulsão dali da cidade, colocava no exílio, né, por cerca de 10 anos, todo aquele que representasse algum tipo de perigo à democracia. Então, é basicamente isso. Tentei correr para fazer o vídeo o mais curto possível. Né? Espero que vocês fiquem atentos a entender que num período arcaico, a gente, sobre a Grécia, a gente vai observar o surgimento das cidades-estados, que têm como características autonomia, são independentes entre si, com governo próprio, forte, centralizado. Então, isso são características comuns nas cidades-estados. E aí algumas diferenças que eu apresento entre essas cidades-estados. Esparta e Atenas. Tá? Então, e aí a importância dos legisladores, Solon, Drácon, a figura de Clístenes, né, criando a democracia em Atenas. Então, são esses aspectos que eu tenho aqui para colocar. Na dúvida, né, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom no horário das nossas aulas. No horário das nossas aulas eu vou estar disponível para vocês para poder tirar dúvida. Aconselho que vocês assistam ao vídeo no horário da aula. Terminou a aula, vocês, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar disponível para tirar quaisquer dúvidas, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Até o próximo vídeo. No próximo a gente vai discutir o período clássico. Um abraço e fiquem com Deus.